A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Nós estamos aqui em mais um dia, graça e misericórdia de Deus, e ontem nós iniciamos o capítulo 3 do livro de Lucas e fomos até o versículo 6, onde João Batista estava no deserto e Deus falou com ele para que ele cumprisse aquilo que Isaías havia profetizado lá no capítulo 40, do versículo 3 ao versículo 5, né? Que alguém viria para preparar o caminho e essa pessoa era João Batista. Quando João Batista ele começa o seu ministério preparando o caminho para o Senhor, automaticamente as multidões se aproximam. E João Batista pregava o quê? O arrependimento. E quando ele pregava arrependimento, haviam muitos questionamentos das pessoas que se aproximavam para ouvir o que ele estava dizendo. E nós vamos acompanhar aqui, hoje na Bíblia, quais eram essas pessoas e por que João Batista orientava que elas se arrependessem. Vamos lá? Hoje nós vamos do versículo 7, encerrando o capítulo 3 até o versículo 20. No versículo 7 diz: as multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. E ele dizia a todos: ninhada de cobra venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo de Deus? Do castigo que Deus vai mandar. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Aqui no versículo 7, que as multidões se aproximam e até eles dizem: nossa, mas nós somos da descendência de Abraão. Porque não significava que o fato deles serem da descendência de onde viria o Messias para salvá-lo faria com que realmente eles fossem salvos se eles não se arrependessem do que eles estavam fazendo. Não adianta nada nós, como pessoas que buscam a Deus, buscarmos a Deus indo para a igreja, mas nós não nos arrependemos. Significa que mesmo estando na igreja, nós não estamos salvos, porque nós não nos arrependemos. É como ir para a igreja para buscar ali um passe, receber a bênção e amanhã eu continuo a minha vida da mesma forma, sem transformação. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para que nós venhamos a refletir é que não existe a salvação sem arrependimento, sem transformação. Toda pessoa que ela realmente foi salva, você vai perceber o arrependimento, porque haverá uma transformação de vida. E aí, o povo pergunta: o que devemos fazer? E João Batista responde: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. E aí, isso poderia ter criado ali: então se eu tenho 2 túnicas, eu dou uma, reparto para quem não tem. A igreja está precisando de cesta básica, eu vou lá, dou a cesta básica, isso garante a minha salvação. Só que não é isso que faz que nós venhamos ser salvos. Não são as obras que nos salvam, é a transformação através do arrependimento. E aí, alguns cobradores de impostos também chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? João Batista, ele surgiu num momento onde a política romana ela estava num período muito complexo, onde os judeus haviam negado a submissão ao reinado de Herodes, e aí Pôncio Pilatos veio para governar. Então, era um período conturbado, com João Batista uma pessoa meio fora do padrão, né? Ele vinha sendo taxado de estranho, de doido, por causa das roupas que ele usava, por causa da comida dele, por causa dos hábitos dele e da forma com que ele falava. E aí vem ali os cobradores de impostos, que são hoje considerados como se fossem os funcionários públicos, e dizem: o que nós devemos fazer? E aí João Batista diz: não cobrem mais do que a lei manda. Por que será que ele disse isso? Não cobrem mais do que a lei manda. Será que realmente eles cobravam só o que era devido? É claro que não. Então os cobradores de impostos recebiam lá do alto escalão um valor e tudo que eles faziam com que as pessoas pagassem a mais, automaticamente eles tomavam para si.
Ou seja, a palavra de Deus, ela não está dizendo simplesmente para você ser caridoso. A palavra de Deus, ela fala para que o arrependimento gere justiça no seu coração, para que o arrependimento te transforme a ponto de você olhar com misericórdia para o seu irmão. Não é porque você olha com misericórdia para o seu irmão que você teve um arrependimento, mas porque você teve um arrependimento, que você olha com um olhar de misericórdia para o seu irmão, que você não é avarento, que você não pensa em si próprio exclusivamente, né? Então ele está falando assim, olha, cobradores de impostos, se vocês quiserem realmente ser batizados e transformados, vocês precisam mudar a atitude de vocês. E aí alguns soldados também perguntam no versículo 14, e nós, o que devemos fazer? E João responde, não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. Então, aqui os soldados, eles tinham um acordo com a galera que cobrava os impostos, porque automaticamente eles iam lá, né, para fazer a escolta dos cobradores de impostos, eles falavam, se você não pagar, eu vou denunciar você, você vai ser preso e você pode até ser morto. Então, quando o cobrador chegava e falava, de repente, para esses soldados, olha, se você me ajudar, parte do que eu receber a mais fica para você. Então, João Batista está dizendo, fiquem apenas com o salário de vocês, parem de fazer alianças de forma que vocês estão pensando só no benefício próprio de vocês. Olha que feio, né? Então, ali era tocando na ferida de cada um deles. Vocês querem ser batizados, vocês querem ser salvos, se arrependam de tudo que vocês estão fazendo hoje para que realmente vocês sejam salvos. As atitudes a partir de então que vocês tiverem vão provar se vocês realmente se arrependeram ou não, né? E aí, quando o povo começa a ouvir, até porque não existiam só pessoas pobres que estavam ali querendo ir até João Batista para ouvir o discurso dele, né? Existiam vários tipos de pessoas, os cobradores de impostos, assim como Mateus, assim como Zaqueu, estavam indo até ali para ouvir o que João Batista tinha, né, para dizer. E era essa transformação, era esse o arrependimento que João pregava. E então as esperanças do povo que era pobre, que estava sendo extorquido, aumentaram de ouvir que se eles quisessem realmente servir e buscar a esse Deus, eles teriam que mudar. E aí, essa esperança ela foi tão grande que no versículo 15 eles falam assim, talvez ele seja o Messias, porque ele está dizendo para que essas pessoas mudem a ponto de nós recebermos algo que nós nunca imaginamos que iríamos receber. E João, ele pega e fala assim, eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Ou seja, quando as pessoas estavam ali querendo colocar João Batista em um pedestal, ele disse, não, eu estou aqui para preparar o caminho e falar a verdade que vai surgir o Messias. Ele poderia muito bem se vangloriar daquela situação e dizer, eu posso muito bem dizer que eu sou o Messias, para que eles venham e me adorem, para que eu receba um benefício em troca disso. Mas ele estava firmado na palavra. Ele havia se arrependido e ele disse, se eu estou pregando a respeito disso, eu preciso viver isso. E eu vou dizer que eu não sou nada, eu sou apenas o mensageiro do Senhor que está por vir, né? E aí João anunciava de muitas maneiras diferentes, aqui no versículo 18 diz, a boa notícia ao povo, e apelava a eles para que mudassem de vida. Não existe arrependimento sem transformação. E aí ele foi e tocou na pessoa que, de certa forma, ele não deveria, pensando aí de uma forma mais política, porque muitos pregadores pregam de forma política, para que não, de alguma forma não atinja ninguém. E aí ele foi e falou a respeito de Herodes, da vida de Herodes, de Herodias, né? Que ela era mulher do irmão dele e também sobrinha dele, que ele vivia ali em promiscuidade. E isso levou ele a ser preso e depois nós sabemos que ele foi morto. Que nós venhamos a pregar sem medo, que a verdade seja dita no nome do Senhor Jesus, para que as pessoas se arrependam,
que elas tenham transformação de vida e para que elas sejam salvas. Que Deus abençoe.